Hoje em dia, parece que qualquer lugar que você vá, que tenha qualquer atividade além do escritório, tem uma grande placa bem na entrada dizendo: estamos há tantos dias sem acidente. E o nosso recorde é de... Se você já sabe que ter essa placa na entrada da sua empresa ou em qualquer lugar é uma péssima ideia, dá um like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Mas se você quiser conversar um pouquinho mais e entender o que está por trás disso, fica aí, que está começando mais um Além do Zero. Pois é, medir a segurança pelo número de dias sem acidente, pelo número de acidentes ou até pelas taxas de acidente é a maneira mais tradicional de se mostrar um bom desempenho em segurança do trabalho. E é claro que as empresas, as organizações que têm um bom desempenho em segurança do trabalho e fazem um excelente trabalho em proteger suas pessoas, terão poucos acidentes. Mas simplesmente virar esse argumento e dizer que porque você teve poucos acidentes de trabalho nos últimos 30, 60, 100, 300, 1000 dias pode ser uma grande cilada. Uma razão para isso eu comentei no episódio anterior, da pirâmide de Bird. Um exemplo clássico foi o acidente de Macondo, que aconteceu na plataforma da BP. Gerou até um filme, Deepwater Horizon. Se você quiser saber um pouco mais, tem um documentário no Nat Geo e tem um próprio filme de Hollywood super legal para assistir. A plataforma estava comemorando 6 anos sem acidente. Os executivos voaram até a plataforma para uma grande comemoração. No dia seguinte à comemoração, a plataforma explodiu, pessoas morreram, muitos ficaram feridos e milhares de litros de óleo foram lançados no oceano, causando um impacto terrível para a humanidade. E é claro que eu já trabalhei em lugares que tinham essa placa. Eu mesmo já precisei zerar essa placa. E o principal motivo que isso me incomodava era o sentimento que isso causava para as pessoas envolvidas naquele acidente. Ninguém queria saber realmente do que elas precisavam ou como elas estavam. O que todo mundo queria saber era quem era o culpado, quem tinha feito uma besteira a ponto de zerar aquela placa. Pois é, muitos executivos e líderes de empresa ainda acham que podem medir a segurança através da ausência de acidentes. Eles tentam comparar unidades de negócios, regiões, pelo número de dias ou pelo número de acidentes que eles não tiveram. Acontece que os riscos, as atividades, a própria região e o contexto onde os trabalhadores estão executando as tarefas nas diferentes unidades de negócio, nas diferentes regiões do mundo, são completamente diferentes. A definição de acidente, ou acidente com afastamento, acidente reportável, é completamente variável de acordo com o contexto, a cultura, o aprendizado, o histórico dos profissionais. Então, vai existir muita inconsistência em como esses acidentes são registrados ou comunicados. E eu já vi isso na prática muitas vezes. A equipe de segurança trabalhar com a operação e os médicos para trocar a dose de um remédio, porque se a dose fosse de X, aquele acidente ia zerar a placa. Uma empilhadeira virar de cabeça para baixo e aquilo ser reportado como um quase acidente. Ah, não aconteceu nada. Vamos colocar a pessoa em tarefas administrativas, porque aí não conta como afastamento. Todo esse tempo investido nessas discussões e argumentos é tempo que a gente poderia investir cuidando das pessoas que se envolveram naquele acidente. Ah, então a gente não vai contar como número de dias ou número de acidentes. Vamos transformar isso numa taxa. Talvez seja pior, porque você precisa de um denominador. Você já realmente tentou contar o número de homens-horas trabalhados da sua empresa? E o que acontece com as pessoas que não batem ponto? E as horas extras são realmente calculadas à risca? Mas essas horas são horas de exposição ao perigo ou são horas trabalhadas? E se a pessoa estava em home office? E se a pessoa estava em viagem para outro lugar? Talvez a sua organização utilize as taxas apenas para ver o seu desempenho ano a ano. Ainda assim, isso é uma grande furada. A quantidade de dados que a maioria das organizações tem faz com que a sua taxa não seja mais do que ruído estatístico. Lembra das eleições, onde o candidato X e o candidato Y estão empatados tecnicamente por conta da margem de erro? É algo assim. É como se na sua organização, em um ano você teve um acidente e no outro você teve 6, esses anos estão empatados dada a margem de erro. Se você quer saber um pouco mais, tem um estudo muito bacana feito na área de construção civil.
Eu vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhada, volta aqui e comenta o que você achou. Talvez nesse momento você esteja pensando, ok, a gente vai parar de medir a taxa de acidente e amanhã eu vou lá e vou arrancar aquela placa da minha empresa. Eu tenho certeza que ao iniciar essa discussão ou ao tomar essa ação, as pessoas, talvez os seus líderes, vão te perguntar, ok, e o que a gente vai colocar no lugar? Eu sugiro assistir essa mesa redonda, onde grandes profissionais da área, moderados pelo Gilval Menezes, discutem a fundo o que colocar para substituir a placa de acidente. O grande problema está em não o que medir, mas em como a segurança é vista dentro da sua organização. Medir o desempenho através da taxa ou do número de acidentes é definir a segurança como a ausência de acidentes. A nova visão propõe que segurança é a presença de capacidade. É a presença de capacidade para executar as suas tarefas, executar o seu trabalho de maneira bem-sucedida. Imagine uma bela manhã de domingo, céu aberto, e você resolve levar seus filhos para brincar na pracinha da sua vizinhança. Você está sentado, talvez assistindo um vídeo no YouTube ou lendo alguma coisa no celular, enquanto seus filhos brincam na praça. Parece bastante seguro, né? A maioria das pessoas faz isso e não ocorre um acidente. Mas e se talvez seus filhos vejam alguma coisa interessante ou uma bola rola para a rua e eles saem correndo? Qual é a sua capacidade de impedir que eles se acidentem nesse momento? E como você mede capacidade na sua organização? Muito provavelmente, as melhores pessoas para responder isso já estão na sua folha de pagamento. Converse com as pessoas que realmente realizam as operações. O que elas precisam para ter sucesso todos os dias? Afinal, a gente não promove a segurança eliminando coisas ruins. A gente promove a segurança melhorando os nossos processos, os nossos planejamentos, as nossas operações. Vamos continuar a conversa? Coloca nos comentários que ideias você teve, que tipo de discussões você vai ter com a sua equipe de trabalho ou com os seus colegas. Não esquece de se inscrever, dá aquela curtida e a gente se vê no próximo vídeo. Por hoje é só, um abraço, se cuida e não esquece de se divertir.